O próximo prefeito de Ribeirão vai receber uma herança de várias questões polêmicas para enfrentar. Algumas ele terá autonomia para mudar, outras não, por conta da lei orçamentária. Um dos assuntos polêmicos dessa administração é a proposta de captar água do Rio Pardo para complementar o atendimento à população. Hoje, a cidade é abastecida pelo Aquífero Guarani, o maior reservatório subterrâneo de água doce do mundo. E o projeto de estudo da Prefeitura para essa proposta está em fase de licitação. E só para essa parte inicial, o investimento ultrapassa 3 milhões de reais para analisar como captar, tratar e distribuir a água do Rio Pardo. Para o professor de Políticas Ambientais da USP, a cidade não precisa disso. O aquífero realmente é muito grande, porém ele tem uma capacidade de abastecer, né, de você retirar água. Muito bem, se eu respeitar essa capacidade de retirar água, eu não preciso de água superficial. Exceto se eu tiver mais gente morando naquele local. Bom, então o adensamento da população fará com que haja necessidade de retirar água de outro local. Porém, se o modelo de uso e ocupação do solo for respeitando o aquífero, que Ribeirão Preto faz na extensa maioria dos locais, não preciso de água superficial. Assim, somente vou precisar de água superficial se o modelo imobiliário, de exploração imobiliária, necessitar de mais água. Adensamento da Zona Sul. Essa é a discussão. Os adensamentos da Zona Sul, de prédios, etc., necessitam de mais água. Portanto, eles precisam de água superficial. Só que aí surge o questionamento. E a expansão urbana, como fica? Ela também é necessária para a cidade e a população. Se você fizer uma expansão a partir da capacidade do aquífero em abastecer, nós teremos uma Ribeirão Preto mais esparramadinha um pouco, não tão adensada. É adensada, mas nem tanto quanto eles desejam. Portanto, é prevista a expansão urbana em Ribeirão Preto, porém não dos modelos que as pessoas desejam. Portanto, o próximo prefeito poderia, sim, estruturar as políticas públicas, sociais e ambientais em que se encaixaria a disponibilidade de água a partir de uma política e de um plano de água superficial, para tratar, então, dessa questão de vez por todas da captação de água do Rio Pardo. As obras de mobilidade e as mudanças no trânsito com os corredores de ônibus podem ser mais um desafio para o novo gestor. Aqui na Avenida Dom Pedro, por exemplo, a retirada das vagas de estacionamento causou um grande prejuízo para os comerciantes. Um cenário de lojas fechadas, o impacto financeiro preocupante para quem ficou. Eu tinha funcionário na loja, hoje eu não tenho, estou trabalhando sozinha, então realmente o prejuízo foi muito grande. Muita gente mudando de ponto, porque não acredita mais na avenida, em possibilidades de mudança, e por isso estão bem desanimados. A gente espera que volte o estacionamento, e é isso que vai estar resolvendo. Tenho certeza para todos os comerciantes até permanecerem na Avenida Dom Pedro. O engenheiro civil analisa as mudanças que foram feitas na avenida. Segundo ele, é possível rever e ajustar sem prejudicar os comerciantes. Aqui existe um erro muito básico, ou seja, sacrificou totalmente o comércio, sendo que tinha outras opções de começar a fazer esse corredor por ruas paralelas e depois vir fazer essa interferência. Então, a sugestão que para o próximo governo é que escutasse um pouco a sociedade, porque na verdade quebrou, diminuiu sensivelmente o faturamento de todas as empresas e poderia ter sido feito de uma forma um pouquinho mais organizada. Faltou, ao meu ver, planejamento, faltou, ao meu ver, também a transparência dos atos, porque todas as obras da mobilidade urbana em Ribeirão Preto sofreram atrasos e aditamentos. As obras da Avenida 9 de Julho são um exemplo de atrasos e problemas para os empresários que também sofreram muito. Outros ainda estão na fase crítica de prejuízo com as vias abertas sem passagem. Não houve uma divulgação pública das interferências, todos os prazos foram estourados, sacrificou todos os comerciantes dos eixos. Você vê a 9 de julho com uma situação que não tem mais comércio,
o faturamento prejudicou a todos. Aqui, na Saudade, todos os viadutos que foram atrasados, foram dados oportunidades de ser feito, prejudicou de uma maneira geral a mobilidade dos motoristas, motociclistas e principalmente não se pensou na população. E outro caso também polêmico é a construção do centro administrativo para juntar todas as secretarias e autarquias num só endereço. Será num terreno na Avenida Pascoal Inec, na Zona Norte. A prefeitura deixou o tradicional e histórico prédio no centro da cidade. Atualmente, o executivo está na Rua Américo Brasiliense. Tem manifestos de entidades que não são a favor da retirada do Paço Municipal do centro e também uma ação popular contra a continuidade das contratações para construir o novo espaço, orçado em 173 milhões de reais. Este advogado explica como deve ficar essa situação para 2025. O centro administrativo é um assunto polêmico na cidade, talvez nem pela sua necessidade efetiva de construção e muito mais pela localização. Tá? Fato é que a licitação já foi realizada, as obras já deveriam, em tese, estar em andamento, mas por força de uma decisão judicial, toda a contratação foi suspensa. No entanto, agora recentemente, no dia 2 de outubro, o Tribunal de Justiça de São Paulo revogou a suspensão liminar de primeiro grau e acolheu um recurso da Prefeitura reconhecendo que estariam presentes as condições de continuidade da licitação, de se firmar o contrato com a empresa que foi vencedora desse certame. Então, muito provavelmente esse contrato agora será formalizado e as obras devem ter início em breve. O especialista esclarece ainda que caso o novo prefeito queira mexer nessa proposta, ele poderá ter restrições porque o processo está bem avançado. E nós não podemos tirar da mesa a ideia de que a prefeitura não pertence ao gestor A, ao gestor B ou ao gestor C. A prefeitura precisa ter uma continuidade de ações. Então, se poucos anos atrás, essa ideia de ser um centro começou em 2019, se isso já vem sendo trabalhado todos estes anos, a mudança da administração do Poder Executivo, por si só, não pode jogar fora tudo o que foi construído. Então, algumas melhorias, adequações podem ser feitas, mas, de fato, já existem leis, a doação do imóvel para a Prefeitura com essa finalidade já aconteceu e está consolidada, existe dotação orçamentária, enfim, tanto o Executivo quanto a Câmara Municipal já vem trabalhando para a continuidade deste projeto. Então, as manobras agora do novo prefeito eleito, se contrário a esta construção, ficarão bastante restritas. No primeiro ano de mandato, o prefeito pode fazer alterações ou tem que seguir lei orçamentária e toda uma regra também para outros casos? Isso é bem interessante. Quando nós temos esse primeiro ano, nós chamamos de um ano de transição. Então, o prefeito eleito, ele vai receber um orçamento que já foi encaminhado à Câmara de Vereadores no ano anterior. Então, estamos agora em 2024, com o prefeito Antônio Duarte Nogueira, ele já enviou em meados de abril essa propositura e a Câmara já aprovou o orçamento para ser realizado em 2025. O novo prefeito, ele vai necessariamente precisar dar cumprimento a este orçamento. Ele não tem a prerrogativa de mudar o orçamento que já foi aprovado agora. E isso ele vai fazer também no seu último ano de mandato para o que vier de suceder ou se reeleito para ele mesmo. E ainda neste primeiro ano, em 2025, aí sim, para o seu grande plano de governo, ele vai elaborar o chamado plano plurianual, que é o que vai nortear as suas atividades ao longo dos 4 anos que ele vai exercer a atividade enquanto prefeito eleito. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.